Olá, eu tenho uma mensagem para você. Houve um rei chamado Nabucodonosor, e você deve ter lido a respeito da vida desse rei nos livros de história. Você deve ter escutado falar sobre uma ópera de Giuseppe Verdi, ah, chamada Nabucodonosor, e você deve ter escutado também falar do nome dele na Bíblia. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso, segundo os livros da história, da Babilônia. E num dado momento ele mandou construir uma estátua do tamanho de aproximadamente 27 metros de altura. Essa história está relatada no livro de Daniel, no capítulo 3º. O decreto real fazia com que todas as pessoas, quando ouvissem o chamamento através da música, se curvassem e adorassem aquela estátua. Mesaque, Sadraque e Abdinego se recusaram. Eles mantiveram a sua postura diante da fé, da sua crença, e não obedeceram ao decreto real. Logo foram denunciados, porque eles ocupavam uma posição de destaque no reino. E o rei, sem ter outra opção, tinha que obedecer o próprio decreto e mandou com que esses homens fossem atirados a uma fornalha quente, para que morressem queimados. Mas não só isso, o rei mandou que os homens mais fortes, os soldados mais fortes, os conduzissem a esse ambiente, e mandou que essa fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que ela normalmente era. Esses homens que acompanharam caíram em função do calor, mas os 3 entraram. Era um espetáculo monstruoso e todas as pessoas estavam ali presentes, inclusive o próprio rei Nabucodonosor, assistindo. Num dado instante, diante das chamas altas, o rei pergunta: não enviamos lá 3 homens? Por que então eu enxergo 4? Havia um 4º homem. Havia lá a presença de Deus. E a presença de Deus se fez forte naquele momento e protegeu aqueles homens de serem queimados, porque eles mantiveram a sua integridade, mantiveram o seu ponto, a sua fé. E o interessante é que eles não buscaram fugir, não buscaram revidar, não buscaram atacar ao rei. Simplesmente se mantiveram firmes naquilo que acreditam. Isso serve para mim e para você da seguinte maneira: seja firme, não mude porque os outros obrigam você a fazer algo que não é condizente com o que está em você, com as suas convicções, com a sua fé. Não seja levado a agir de uma maneira que violenta a você. Reaja com firmeza, porém reaja com amor. Reaja com firmeza, porém alimente a fé que está em você. A Bíblia nos diz que a fé, não importa o tamanho, é capaz de mover montanhas. Então vamos lá. Tenha você fé, tenha você postura. Creia no Deus que está contigo e você irá muito mais além. Você poderá ser transformador. Você fará como esses homens fizeram. Fizeram com que o rei mais poderoso da terra declarasse que Deus era poderoso e adorou a esse Deus. Deus ama você